Já Nossa, tem. essa produção é muito rápida. E Foi quando só a gente falar que eu fala, tentava. quando a gente fala de Hard Trick Room, é porque ele tem 3 pokémons que são Trick Room nesse time. Hatterene, Exatamente. Indeed e Gallade também seta Trick Room. Então, vamos se preparar para usar o Trick Room. Jeff, você pode dar uma explicação bem rápida do que é Trick Room para o pessoal que está assistindo e pode não saber o que seja isso? Isso, se você vive numa caverna e não sabe o que é o Trick Room, brincadeira. O Trick Tá Room, começando no VGC? às vezes você está começando agora, né? O Trick Room é um campo, é um efeito de campo que ele inverte a ordem de ataques no turno. Então, se um turno geralmente, tá? Tem a prioridade também, mas geralmente, falando de velocidade... Não é ordem de ataque, é velocidade, né? De velocidade. Então, o Pokémon mais rápido ataca primeiro, né? Então, segue sempre essa ordem normalmente. Só que no Trick Room, essa ordem é invertida. Então, o Pokémon mais lento ataca primeiro. O Pokémon mais lento é o mais rápido. Entenderam? Isso. Então, por isso que ele utiliza Pokémon que tem speed muito baixa, como, por exemplo, o Torkoal, que é, se eu não me engano, nessa geração, o Pokémon mais lento disponível, com 22 Sério? de velocidade. A velocidade mínima dele é 22, então ele fica bem lento, e no Trick Room ele vai ser a coisa mais rápida, com certeza. Então, o Trick Room dá essa vantagem pro jogador, e a estratégia envolve você conseguir o Trick Room. A gente viu o time do Juan Carvalho no segundo round aqui do Regional fazer algo parecido, só que esse time aqui tem mais ferramentas para poder fazer isso do que o time que tinha o Juan. Uhum. E ele já começa dessa vez com Arcanine Ninetales contra Gallade e Indeed. O Sebastian vindo aqui pro ataque, né? O Sebastian vindo para poder tentar evitar que esse Trick Room suba. O Dylan também já trouxe aqui o Gallade para poder resistir, talvez, ou poder ameaçar também o time do Sebastian. A gente vê aqui que ele tem Sacred Sword como opção, ele tem até o White Guard, que é um golpe que pode ser muito importante para poder tentar parar os Blizzards e Rock Slides que o Arcanine e a Ninetales possam tentar executar aqui. Então, uma opção bem interessante que traz aqui o Dylan. Vamos ver se ele consegue executar o plano de Trick Room dele ou se vai por água abaixo. Uhum. Didi começa com Follow Me, Vem em mim. Tem o Rock Helmet, não tenho medo de levar porque eu também dou. A Ninetales começa com a Aurora Veil, já dá aquela proteção extra no time. Arcanine Head Smash acerta e, nossa, acerta um belo acerto. Tá certo que ele levou o dano do Rock Helmet, mas a Indeed foi embora. Mas agora... E agora Trick Room. Agora começa um jogo interessante. Se o Dylan trouxe o Torkoal e ele trouxe o Torkoal, seria uma opção muito interessante para já acabar com essa neve, né? E poder colocar Eruptions aqui para poder derrubar tanto a Ninetales quanto o Arcanine. Ele pode talvez tentar conservar esse Torkoal para um finzinho de Trick Room. Até a opção dele aqui agora, ele traz a Hatterene, talvez pensando em executar um combo de Expanding Force aqui mais Sacred Sword. Vamos ver agora o que ele vai trazer, se ele está pensando em usar esse Expanding Force aqui para poder tirar algum Pokémon do Sebastian, mas o Torkoal tá ali só esperando o momento dele de entrar e começar a clicar Eruption até ele se cansar. Uhum. E eles estão bem pensativos no que fazer. Estão esperando aqui, o Dylan pensou bastante. Eu não sei por que ele decidiu trazer a Hatterene aqui. Ele talvez está pensando em algum switch que possa acontecer por parte do Sebastian e tentar forçar ele conservar um pouco mais o Torkoal para não ser pego de surpresa. E aqui vem o Tera. Uhum. Vem o Tera pela parte do Dylan em cima da Hatterene. Tera psíquico. Parece o olho que tudo vê. Expanding Force. Vamos ver quanto dano isso vai dar. Vai doer, mas vamos ver quanto. Finaliza o Arcanine. Já era esperado, mas eu tiro uma boa vida da Ninetales ainda atrás do Aurora Veil, que me impressionou bastante. E Gallade com Psy Cut finaliza na Ninetales. Jeff, começou as brincadeiras aqui dentro do Trick Room e com os golpes psíquicos. Sim, vamos ver o que o Sebastian vai ter aí na back para poder tentar parar essa combinação de Expanding Force com o Gallade. Ele trouxe
Landorus e Raging Bolt. Bom, o Raging Bolt tem Assault Vest, né? É uma opção aí para poder clicar Snarl. Só que ele vai fatalmente acabar tomando muito dano ao longo do tempo. Talvez por isso o Dylan tentou conservar o Torkoal dele, pensando nesse Raging Bolt. Então faz sentido até ele ter conservado o Torkoal. E agora ele vai começar a distribuir pancada com a Hatterene, usando esse Expanding Force. Só que ainda tem o Terra Metal por parte do Landorus, que pode ser utilizado aqui para ele sobreviver a algum golpe. Porém, ainda tem um Gallade ali que tá dando trabalho, né? Isso é um problema que o Sebastian vai ter que pensar para poder lidar com isso. Tem a Aurora Veil, tá com dano reduzido, mas ainda é muito dano. Ainda é bastante dano, Jeff. Expand Forces novamente. E se não fosse a Aurora Veil, o Landorus já tinha caído. E Side Cut em cima do Raging Bolt também deixa ele num range não muito confortável. Snarl deu um super efetivo e um crítico. Landorus vai de Earthfall em cima do Gallade, dá um belo dano, mas não suficiente. Lembrando que eles ainda estão no Trick Room. Então os pokémons mais lentos continuam sendo mais rápidos e o Dylan continua nessa vantagem. 4 turnos de Trick Room, ainda tem 2. Eu daria esse jogo por encerrado, porque tá complicado aqui pro Dylan, pro Sebastian fazer algo para poder lidar com essa Hatterene e esse Gallade, principalmente porque ele não conseguiu nem um KO. Sabendo disso, o Sebastian já desiste da partida, o Dylan leva por 1-0 aqui, com maestria setando o seu Trick Room. Bom, o Dylan conseguiu executar perfeitamente o plano dele. O Trick Room subiu, o Sebastian tentou, né, controlar ali com a Aurora Veil e tal, mas a gente viu que nem a Aurora Veil é suficiente para diminuir o dano que a Hatterene mais o Gallade estavam distribuindo ali. O Sebastian vai ter muito trabalho para esse jogo 2 para poder tentar parar essa combinação aí de Indiri e Gallade, porque é complicado. O Dylan tem um time muito fechadinho que sabe o que está fazendo. Se deixar, só vai. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo para poder conseguir setar esse Trick Room aí e levar a vantagem, porque ele não tá nem titubeando. Você vê que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo para poder derrubar os Pokémon do Sebastian. O Sebastian não parece ter muitos Pokémon que resistem à combinação de golpes que o Dylan tem. A gente tem Expanding Force, que é tipo psíquico. Naturalmente, nenhum dos Pokémon do Sebastian resiste a golpes psíquicos. A gente tem o Terra, que eu falei, Terra Metal no Landorus. Só que se o Landorus usa o Terra Metal, ele tá na mira de um Gallade com Sacred Sword, que é Stab, e ainda com a habilidade Sharpness do Gallade fica ainda mais forte. A gente tem também o Torkoal. Se o Landorus resolve usar o Terra Metal para poder fugir do Expanding Force, ele vai acabar ficando na mira de um Torkoal com Eruption. Então ele vai ficar mais fraco. Não que o Torkoal precise exatamente que o Landorus precise ter as talhas para metal para poder derrubar o Landorus com um Eruption só. Mas nessa situação tá bem complicado o matchup pro Sebastian. Eu ainda não consigo ver uma possibilidade dele com segurança sair desse matchup com facilidade. Ele tem ainda a opção do Raging Bolt. Se fosse você no lugar do Sebastian? Bom, eu acho que usar o Raging Bolt é uma opção interessante. Talvez porque você tem a opção do Snarl ali, mas esse Snarl tem que ser usado cedo. Tem o Arcanine para poder lidar com o Rock Slide, só que o Gallade tem o Wide Guard. Então, tá bem complicado. O time do Dylan tem muitas respostas pro time do Sebastian. E talvez também confiar no Freeze. O Sebastian tá com poucas opções. E agora vamos à adaptação de lead, Ninetales e... Nossa. Tornados não. Landorus contra Indeed e Gallade. Esse Gallade tá enorme, ele é alfa. Olha, parece que sim, hein? É um Gallade bem grande, bem alto. Aqui o Dylan pode até fazer uma jogada mais ousada, hein? Já que ele tá com 1-0, ele pode ir trocar pro Torkoal aqui no lugar da Indiri e setar o Trick Room com o Gallade, para poder não deixar o Aurora Veil subir. E pode ser que isso pode funcionar para ele muito bem, pode ser que pode não funcionar também, né? Mas seguro que ele tá tentando, parece, subir o Trick Room com a Indiri e atacar com o Gallade. E vem a Aurora Veil. Vem a Aurora Veil, esse aí é de lei. Tá jogando na Ninetales, coloca a Aurora Veil logo no primeiro turno
E ali o Substitute que vai levar esse dano todo do Gallade e já vai acabar. E o Trick Room subiu. Lá vem Trick Room. Trick Room em Pokémon Shine dura mais, é isso mesmo, Jeff? Seria um sonho, né? Mas não. O Gallade até, como eu tinha comentado, o Gallade até poderia ter sido um pouco ousado e ter ido pro Trick Room sozinho e o Dylan poderia ter entrado com o Torkoal ali na vaga da Indire para poder evitar o Aurora Veil, mas ele parece tranquilo, parece estar confiando aí bastante no dano que ele consegue fazer com o time dele. E o Gallade também é um Pokémon muito forte. Esse boost do Sharpness que ele recebeu nessa geração é muito importante. Ele aumenta golpes de corte, né? E aí a gente vê o Dylan se reposicionando. Aí a Indeed entra a Hatterene novamente, que deu bastante trabalho no jogo passado, também Shine. Ah, ela é Shine, por isso que bate mais aí, tá vendo? Psy-Cut em cima da Ninetales e Sebastian responde com Earth Power em cima do Gallade. Ninetales também como um Blast e finaliza o Gallade, que tava dando trabalho, e ainda, pra mostrar dominância, Critical Hit. É grande, mas não é 2. É grande, mas não é 2. O Gallade fez seu trabalho, né? Ele cumpriu seu trabalho, tirou o substituto do Landro, e agora vem. Vem o Torkoal aí pra poder abusar do Trick Room. Não tem basicamente nada aqui que vai... A Ninetales até tem o Terra Fogo, né? Mas aí ela vai continuar fraca contra a Hatterene. Mesmo que o Sebastian utilize o Terra aqui, dificilmente ele vai conseguir sair dessa situação sem perder um Pokémon. Pode tentar, talvez, um Protect no Landorus e entrar com um Raging Bolt, mas é muito dano que ele vai acabar tomando no longo prazo. Ele precisa de uma estratégia aí para poder conseguir conservar pro fim de jogo, né? Ele precisa de pelo menos 2 Pokémon fora do Trick Room pro fim de jogo. Uhum. O Landorus ali dá o Protect, então talvez está leal aí um pouquinho o Trick Room. Não vai pegar nada dele. Mas o Torkoal vai furioso e na Ninetales, coitada. Não tinha nem muito o que pensar, né? Né, Jeff? O Sebastian nesse momento aqui preferiu sacar o Pokémon dele. Provavelmente agora ele deve entrar com o Raging Bolt nesse sentido de tentar utilizar o Snarl a seu favor. Como o Raging Bolt resiste o Eruption do Torkoal, pode ser uma opção, né? Com a Aurora Veil setado, ele pode utilizar aí o Snarl para poder ir baixando o Special Attack dos Pokémon adversários. Então o Dylan precisa usar muito bem esses 2 turnos que ele tem a favor dele no Trick Room para poder causar mais estragos, né? Ele precisa de pegar pelo menos mais 2 KOs aí nesses 2 últimos turnos para não chegar numa situação de final de jogo sem Trick Room e sem Sweepers disponíveis. Olha, vem Ogerpon. Ogerpon de água em campo agora. Uma a gente opção já sabe muito boa também. O último Pokémon de Dylan, não, né? Sabemos, a Indire, ele trocou ela no segundo turno. Não, desculpa, de Sebastian. Sim, não, a gente só sabe até agora do Landorus, e agora a Ogerpon foi revelada, ele começou de Landorus e Ninetales. Parece que o Sebastian vai conseguindo controlar aí, hein? Trouxe uma opção interessante aí na Ogerpon para poder controlar esse dano que está sendo distribuído. E Dylan também vai aqui no Terastalize. Quer começar a dar mais dano. O Landorus já gastou o Protect dele, agora quero ver ele me aguentar. Em cima da Hatterene de novo, Terra Psíquico. No terreno psíquico, com Life Orb, com um golpe psíquico. Isso vai doer, hein, Jeff? Vai doer bastante. Torkoal com Eruption, mas a Ogerpon se defendeu ali no Spike Shield, não vai pegar nela. Mas o Landorus não vai nem precisar sentir o poder da Hatterene, que ela já foi de basic junto com o Torkoal, né? Que ele tá usando óculos. Óculos especiais para dar muito mais ataque do que o normal. Sim. Muito dano. O Torkoal já conseguiu levar ali sozinho o Landorus. A gente vê o Raging Bolt entrando. O Raging Bolt é um Pokémon que nesse momento não tem como se defender, porque ele tem Assault Vest, né? O time do Sebastian usa esse Torkoal com esse Raging Bolt com Assault Vest. Porém, o Torkoal, apesar de ser resistido o dano no Raging Bolt, etc., pode fazer um dano legalzinho aí. Eu não acho que vai ser o suficiente, mas contanto que o Dylan não perca a Hatterene, o Dylan tá bem seguro. Agora, o Sebastian precisa focar essa Hatterene para não ter mais turnos de Trick Room daqui para frente, porque se o Dylan consegue subir o Trick Room com a Hatterene em campo, aí eu
eu acho que fatalmente esse jogo vai acabar muito bem pro Dylan. Uhum. A gente vê aqui, né, o Gerpon ainda tem a opção de Tera. Ele pode usar o Tera Água aí para se defender, para poder aumentar seu Special Defense também e sobreviver bem esse último turno. Só que estamos no sol. E aí o Gerpon vai precisar de dano para poder derrubar essa Hatterene. Vamos ver se ele vai conseguir. Tá no sol, mas também tá atrás do Aurora Veil, né? Isso. E vemos aí o Terastallize em cima do Gerpon. Com seus boosts respectivos. Em SPDF, Torkoal com Eruption. Não dá tanto dano assim não, viu? Agora esses dois Pokémon estão mais parrudos. Expanding Force. E dá um bom dano também. Se não tivesse a Aurora Verde, já tinham caído, Jeff. Opa, o Snar errou alguém. Errou a Hatterene. E rola um lixo em cima da Hatterene. Errou a Hatterene, que era o Pokémon que precisava ter acertado. A gente vê que o Hornlit não é suficiente para poder derrubar essa Hatterene de novo. Será que ela vai conseguir o Trick Room? O Dylan precisa ser um pouco mais ousado aqui, talvez trazer a Indiri para poder garantir esse Trick Room e garantir a vitória, mas está numa posição agora muito confortável, como eu disse. A Hatterene tinha que cair, só que o Sebastian tentou ali um Snarl e acabou errando a Hatterene, e isso pode custar caro pro final da partida. O Dylan tá muito seguro agora, muito tranquilo para poder seguir para a sequência da partida. Sim, e tirando o Torkoal de campo, ele também garante que pode voltar com o Sol novamente depois. Entra em Didi. E Psychic Surge coloca novamente o terreno psíquico em campo. Hatterene vai pro Protect. O Gerpon Hornlist novamente em cima da Indeed, não vai bater de cara da parede. E Rage Bolt com o Snarl não vai afetar a Hatterene, mas vai dar um bom dano aí na Indeed. Vamos ver. Tira ali um quarto de vida, mais ou menos. Um terço. Agora ficou tranquilo pro Dylan tentar o Trick Room de novo, né? Ele tem o auxílio da Indiri agora com o Follow Me. O único golpe que o Raging Bolt pode utilizar aí para poder bater nessa Hatterene é o Snarl, né? Que é o único golpe que poderia fazer efeito de verdade nessa Hatterene. Só que aí, vamos ver se vai dar certo ou não. Ele pode escolher por um Calm Mind, talvez. Hornlist em cima da Indiri não é o suficiente para finalizar. Vamos ver qual é o golpe agora do Raging Bolt. Snarl, beleza. E finaliza a Indeed, a Hatterene fica viva pra conseguir dar o seu Trick Room. E não foi por pouco não, viu? Não foi por muito não, foi por pouco. Trick Room. Olha aí. Olha uma coisa interessante. O sol acabou, o Torkoal volta. O Torkoal do Dylan tem Solar Beam, que pode ser uma arma muito forte contra esse Gerpon, hein? E agora a Hatterene, tendo o auxílio de um Dazzling Gleam, ela pode finalizar esse Raging Bolt com o Dazzling Gleam e o Torkoal pegar com o Solar Beam o Gerpon. Vamos ver. A Dazzling Gleam, ainda mesmo com a Hatterene a -1, com o Snarl, pode ser o suficiente para derrubar aqui essa Gerpon, hein? Vai depender muito agora do que o Sebastian está pensando para o final de jogo. Se ele está pensando em conservar essa Gerpon aí até que a Hatterene caia, vamos ver. Ele vai ter que conseguir espalhar muito bem esse Trick Room. Ele que tá com quantos turnos de Aurora Veil ainda? Pelo menos uns 2. Raging Bolt não vou. Raging Bolt já foi de base. E o Gerpon finaliza a Hatterene. A Gerpon conservada aqui, agora com o Torkoal que tem somente Earth Power para poder bater nessa Gerpon. O Dylan talvez tenha não feito a melhor escolha, que agora... a Aurora Veil acabou. Acabou. O Earth Power vai ter que fazer o suficiente nesses próximos turnos, só que o Dylan ainda tem a opção de usar o Spike Shield. Sim. Pra se proteger. E é isso, VGC só acaba quando termina. Esse jogo tá bem apertado agora, Jeff.
O Dylan não tomou, talvez não tenha tomado a melhor decisão ali naquele momento, porque se ele pensou em usar Power contra o Torkoal, Tá quase. Mas Ogerpon tem ave cujo mesmo no sol dá um bom dano. Nossa! Nossa! Vai, foi crítico. Esse crítico acho que importou, viu? É o crítico da vitória do Sebastian, que conseguiu ali conservar muito bem seu Ogerpon para o endgame. Uma vitória aqui muito interessante. A gente viu o Sebastian aí, ele reclamou, né, de ter errado o Snarl ali, mas no final ele conseguiu conservar muito bem a Ogerpon ali, sobreviveu à pressão durante o Trick Room e acabou levando a vitória nesse segundo jogo da semifinal. Olha, muitas emoções. Que jogo, Jeff. Que semifinal. Muito bom. Um jogão, uma semifinal digna de semifinal mesmo. Eu acho que é bom a gente ressaltar, o Dylan utilizou muito bem o Trick Room, ele utilizou e soube aproveitar muito bem os turnos que ele tinha em Trick Room, só que o Sebastian também soube aproveitar os turnos que ele precisava se defender, os turnos que ele precisava atacar. No final, eu acredito que o Dylan sofreu um pouco por ter escolhido o Dazzling Gleam ao invés do Expanding Force contra a Ogerpon. Se ele tivesse clicado Expanding Force, provavelmente a Ogerpon teria tomado dano suficiente para cair para o Power do Torkoal no final de jogo. Porque se ele escolheu utilizar o Power no Raging Bolt, a ideia, a play dele era clicar Expanding Force para poder dar bastante dano na Ogerpon, porque o Raging Bolt ia cair com essa combinação de Expanding Force mais Earth Power, né? Eu não sei, talvez ele pensou que não era suficiente e que ele precisava. Ele também tinha a opção, talvez, de usar o Dazzling Gleam para tentar pegar o KO com a Hatterene e depois usar Solar Beam contra a Ogerpon. Também era uma opção, só que, não sei, talvez ele pensou que não era realmente suficiente, ficou com medo de não ser suficiente o dano naquele momento, mas certo é que ele precisava de mais dano naquela Ogerpon e fez toda a diferença no final. A gente viu que faltou bem pouquinho para a Ogerpon cair, mas o Sebastian conseguiu a vitória aí de forma merecida também, porque jogou muito bem e soube conservar. Pois é, e já vemos jogo 3. Vamos ver. Vamos lá. Novamente, Landorus Ninetales contra Indeed Gallade. Melhor o tamanho desse Gallade é o tamanho da Ninetales do outro lado e da Indeed. É um Gallade muito grande, mas Ninetales muito pitica, né? E eu tô vendo, o Landorus também tá voando muito alto, né? Parece que o Landorus tá voando muito alto. Muito interessante. A lead aqui, repete a lead o Sebastian, né? Parece que confia nessa lead que ela deu certo. Então vamos ver agora se ele consegue fazer a diferença melhor nesse jogo aí. Se ele consegue causar mais estragos no time do Dylan já logo de cara. E o Dylan vai tentar novamente conservar seus Pokémon para poder jogar dentro do Trick Room. Uhum. Sai da Lady procurando reposicionamento e entra já a Hatterene. Olha só. Ninetales com seu Aurora Veil de lei. E Landorus com Earth Power em cima da Indeed. E não é o suficiente para finalizá-la. E ela fica livre e solta para usar o Trick Room. A Hatterene já está em campo, então ela já vai começar batendo. Vai começar batendo, tem o auxílio do Helping Hand da Indeed, pode usar um Tera psíquico aí muito forte para poder bater logo de cara e conseguir talvez um KO cedo aí, porque o Trick Room ele necessita isso, você tem 4 turnos para poder pegar KOs muito rápido, então o Dylan precisa aproveitar cada um desses turnos para poder tentar um KO. E vai, Helping Hand, clá, 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 clá. Hatterene com Expanding Force, vamos ver quanto dano isso vai dar. Muito, nossa! Nossa, Jeff! E a Hatterene braba, velho. Muito forte essa Hatterene. E tava atrás da Aurora Veil. Olha o Blizzard. O Blizzard tirou um dano legal da... Oi? Não congelou ninguém. Não congelou ninguém. Fica sempre aquela expectativa de se vai congelar alguém, se não vai, mas não congelou. E agora entra o Raging Bolt aí, que a gente
viu que é uma aposta do Sebastian para poder controlar esse time no Trick Room. Só que aí o Dylan vai precisar fazer uma jogada um pouco mais conservadora, tentar ali um reposicionamento, porque o Dylan fez uma adaptação para esse jogo. Quem prestou atenção, ele tem E agora a Help Hand ali do outro lado. O Raging Bolt já vai começar atacando. A Tyrande com Protect. Indeed com o... não finalizou na Ninetales. Mas o Raging Bolt não acertou também a Hatterene, que foi com Protect com o Snarl, finaliza Indeed. Se a Hatterene tivesse dado o Terra no turno passado, teria finalizado a Ninetales, não teria? Teria, com certeza teria finalizado na Ninetales e entraria... Agora vem a Ursaluna. Eu tinha comentado que a adaptação do Dylan para esse jogo pode fazer muita diferença a Ursaluna, principalmente porque o Raging Bolt vai ficar indefeso contra isso. Agora o Dylan precisa causar o máximo de dano possível nesse Raging Bolt aí. Então talvez até o Terra seja uma opção aqui interessante para poder lidar com ele, tá? Porque se ele não conseguir derrubar esse Raging Bolt nesse turno agora, vai ficar complicado se o Sebastian conseguir conservar mais o Pokémon para fora do Trick Room. Ele precisa conseguir garantir um KO o mais rápido possível. Mas tá bem confortável aqui o Dylan nesse momento. Tem uma Ursaluna, tem um lado físico, tem um lado special para bater. Então, vamos ver. Ninetales novamente com Help Hand em cima do Raging Bolt. Hatterene finaliza a Ninetales. E a Ursaluna... Cadê? Vai no Raging Bolt, fica vivo por um pixel. Um pixel, Jeff. Dracometeor em cima da Ursaluna e leva ela, com certeza, né? Mais que o suficiente. Mais que o suficiente, e se a Ursaluna mas... Talvez se tivesse usado também o Terra ali, teria finalizado o Raging Bolt. A diferença é que o Terra dessa Ursaluna, ele é um Terra Fairy, é um Terra defensivo. O Dylan não utiliza um Terra ofensivo nesse caso, nessa Ursaluna dele. Mas talvez eu acho que senti falta do Terra psíquico na Hatterene. Eu acho que o Dylan tá pecando e não distribui dano. Eu não sei se ele tá com medo de não conseguir fechar as contas, mas ele tá no Trick Room, ele tem que abusar do dano que ele tem para poder fechar as contas. Apesar dele ainda estar numa situação bem confortável com essa Hatterene no Trick Room ainda, e o Raging Bolt sem a capacidade de se defender, o Dylan tá pecando em não utilizar os recursos que ele tem dentro do Trick Room. Ele podia abusar do dano ali, que com certeza ele conseguiria ter feito um KO aí, agora estaria só um Pokémon contra 2 dentro do Trick Room. Isso faria a diferença com certeza pro endgame. Só que, né, agora o Sebastian tem uma opção aí de tentar uma vitória no final do jogo. Sim, agora vemos o Terra vindo aí pelo lado do Dylan. Terra não dá lave, Terra grama. Olha só. E combina com o Galei, né? Ele é verdinho, branquinho. Um monte de florzinhas. E Terra também do outro lado, pelo lado do Sebastian. Na Ogerpon. Era água. Ogerpon de água, com ataque de água. A repetição do VGC torna as coisas mais fortes, né? Com certeza. Hatterene com Expanding Force. Finalizam o Raging Bolt. E tiram um bom dano da Ogerpon. Se não fosse aí a hora ela veio, né, novamente, teria tirado bem mais. E Side Cut na Ogerpon não é o suficiente para levá-la. Ivy Curdle finaliza a Hatterene. Finaliza a Hatterene, mas o Dylan tá numa situação muito confortável com esse Galei de Terra Grass. Esse Terra vai salvar ele, porque a Ogerpon tá sem opção para bater nesse Galade. Ela tem Ivy Cudgel ou Hornlit. E o Galade vai fazer muito dano em troca, né? Então vamos ver aí o Ivy Cudgel. Vamos ver quanto dano vai ser. Será que vai ser crit? Não foi muito efetivo. Não foi crit. Sacred Sword finaliza a Ogerpon. E é isso. Dylan avança pra final. Dylan Torres, finalista, tá aí explicado por que ele tá chegando nessa final. Todo mundo viu o poder
desse time dele de Trick Room, é hard Trick Room, é bem montado, é bem feito, é bem utilizado. O Dylan tá sabendo utilizar muito bem o time que ele montou. Parabéns para ele pela estratégia. O Sebastian tentou o máximo que ele conseguiu atrasar o time do Dylan, tanto é que ele conseguiu no G2 controlar esse dano aí, mas o Dylan fez uma adaptação muito importante nesse jogo, que era a Ursaluna. Ele trouxe a Ursaluna, mesmo que ela não estava com o boost do Guts, né, que ela não tinha ativado o Flame Orb ainda, sim, aquele Red Long Rush ia dar muito dano no Raging Bolt, ele precisava daquilo. Então foi muito importante essa adaptação do Dylan, percebendo que o Torkoal já não era tão utilizável assim naquele momento, porque o Sebastian entendeu que a Ogerpon tinha vantagem naquele matchup se o Torkoal viesse, né? Ele reconheceu e se adaptou muito bem. Então essa terceira partida foi um claro recado de que ele consegue se adaptar. Esse time tem adaptações, ele não é uma coisa linear. Você precisa fazer adaptações ao longo dos 3 jogos também para você poder ter a vantagem, porque senão não adianta nada. Você pode pegar o mesmo time que o Dylan está utilizando, se você não souber utilizar e não souber o timing perfeito das suas ações dentro do jogo, você vai acabar se complicando, mas o Dylan usou com muita sabedoria e vai para a final aí. Teremos uma final brasileira, o título do regional é garantidamente brasileiro, galera. Pois é, e ó, já tem entrevista aqui na tela, vamos chamar? Bora! É isso, estamos diretamente de Goiânia, havemos final brasileira no regional de Goiânia, o segundo finalista é o Dylan, uma partidaça contra o Sebastian Escalante. A gente viu ontem um jogador, Juan, jogando de Trick Room, um time diferente, uma versão de Ogerpon com Instruct, e hoje a gente viu vocês jogando de Trick Room. E o que me chama a atenção do jogador de Trick Room é como vocês, com os mesmos Pokémon, fazem jogadas diferentes. Você basicamente abriu 3 vezes com os mesmos leads, mas fez jogadas completamente diferentes. No jogo uma play mais safe de Follow Me Trick Room, depois predicou o Substitute, e no terceiro jogo uma switch meio que pode botar tudo a arriscar, mas que deu certo para você. Como é o raciocínio de um jogador de Trick Room para garantir o Trick Room no turno 1, ao mesmo tempo se posicionar para começar a distribuir o dano que você precisa para aproveitar esse Trick Room? Depende um pouco da match. Ali na primeira a gente tem que se estudar um pouco, queria ver o que ele tinha. Eu tava com medo dele levar o Articuno ou não, por isso que eu levei o Galid para garantir o Wide Guard. Depois eu fui vendo que ele não ia levar e eu fui ficando mais tranquilo, mas eu ainda achava necessário. O segundo, quando eu vi o Lando, eu tinha certeza que ele ia dar sub, porque tipo, todo Lando de lead contra Trick Room ele vai tipo, dar sub sempre. E no terceiro, por ver como ele tinha sido passivo, que ele ia tentar setar o Avel para ir instalando meu Trick Room para ir jogar depois, eu já vi que eu já podia entrar com a Raterine, conseguia setar tranquilo com a Indy, e eu tinha que colocar meu Galade, porque sem meu Galade eu não matava o Rage Bolt, porque aquele Rage Bolt era muito, muito gordo, cara. E bastidores, a galera de casa não tem as câmeras dos jogadores, né? Quer dizer, tem as câmeras dos jogadores, mas não tem o áudio dos jogadores. E quando você viu o Raging Bolt tancando o seu Red Long Rush e você morrendo com o Draco Vito, você falou, devia ter terado. Devia ter terado. Mas ao mesmo tempo, o Terra Grass do Galade foi o que garantiu sua vitória. O meu gameplay vindo pro terceiro foi, eu acho que eu vou precisar da Ursa, porque o Torkoal tá mais me atrapalhando do que me ajudando. Apesar que ele jogou bem no jogo 2. E minha ideia era levar a Ursa pro late game e ter ela fada para tomar neutro. Mas eu achei que ele ia matar, o Ridgebot ia morrer com certeza, então por isso eu não quis queimar o Terra ainda. Mas acabou sendo bom, né? Porque eu conseguia aguentar a Ogerpon com o Grama. Acabou ganhando a partida no final. E uma pergunta, quanto tempo de Pokémon VC? Que eu jogo? Cara, assim, jogando... Eu comecei o circuito no Regional de São Paulo ano passado, vai fazer 1 ano. Eu joguei um pouquinho na época do Sword and Shield, mas era mais ranked, umas coisas assim. 1 ano já final de regional. Realmente. Boa sorte, mano. Muito obrigado aí. É isso, vamos voltar e dar um tempinho pra galera se preparar aqui, porque já a final entre brasileiros e brasileiros, caras novos que podem muita gente pegar de surpresa aí em casa.